Sob as águas do Pacífico, ao largo do Peru e do Chile, encontra-se uma cicatriz com quase 6.000 quilômetros de comprimento, uma falha capaz de abalar cidades inteiras e de levantar ondas que atravessam oceanos inteiros. Seu silêncio não é calmo, é tensão acumulada ao longo de séculos, um monstro à espera de despertar. Em 1960, libertou a energia do maior sismo registrado na história da humanidade, magnitude 9,5, mas várias das suas secções não se rompem há mais de 250 anos, e a contagem decrescente continua. O que acontecerá quando esta falha libertar toda a energia que contém? Hoje vamos explorar a fossa peru-chilena, o seu violento historial sísmico, as fendas que podem entrar em erupção e como um único evento pode mudar para sempre a vida de milhões de pessoas na América do Sul e fora dela. Um abismo diante da América do Sul, abaixo da superfície do Pacífico Oriental, paralelamente à costa da América do Sul, abre-se uma fenda colossal, a fossa peru-chilena. Trata-se de um sulco oceânico que percorre as costas do Equador, Peru e Chile ao longo de quase 6.000 quilômetros, como uma vala contínua que marca a fronteira entre dois mundos geológicos. Nos seus troços mais profundos, o fundo do mar desce entre os 5.000 e os 8.000 metros abaixo do nível do mar. Não se trata apenas de um relevo subaquático, é a marca ativa de uma colisão tectônica que molda montanhas, ativa vulcões e, de tempos a tempos, desencadeia sismos capazes de abalar metade do planeta. Vista num mapa, a fossa abraça a orla do continente, tão próxima das cidades costeiras que tudo o que ali acontece, a dezenas ou centenas de quilômetros da costa, pode ser sentido em segundos em terra. Este abismo marca o contato entre a densa placa de Nazca, oceânica, e a placa sul-americana, continental, mais leve. O mecanismo é a subducção. A placa de Nazca empurra a América do Sul para baixo e afunda-se lentamente no manto. Este avanço nunca para. Instrumentos geodésicos mediram taxas de convergência de aproximadamente 6,5 a 7,5 centímetros por ano, uma taxa que parece mínima à escala humana, mas que, acumulada século após século, equivale a empurrar montanhas para longe. Na interface de contato, plano de falha por subducção, as rochas não deslizam suavemente. O atrito mantém-nas unidas. A superfície torna-se acoplada e a energia elástica é armazenada como uma mola comprimida. Esta energia acumulada é a razão dos grandes sismos. O ciclo é familiar. Longos períodos de silêncio intersísmico, durante os quais a placa oceânica continua a empurrar e a deformar a placa continental, até que uma secção bloqueada atinja o seu limite de resistência e se rompa. O deslizamento repentino liberta violentamente a tensão e desloca o fundo do mar. Quando a rotura é extensa e profunda, falamos de um sismo de megatrust, o tipo de sismo que domina as estatísticas de magnitudes extremas na Terra, em margens como as japonesas, indonésias, da Cascadia e chilena peruana. Este mecanismo produziu os eventos mais poderosos do registro instrumental. A fossa peru-chilena é também o tecido geológico dos Andes. À medida que a placa de Nazca recua, a orla do continente encurta e engrossa. Parte do material deforma-se, dobra-se e acumula-se, elevando o relevo ao longo de milhões de anos. A orogenia andina, aquele cinturão de picos, planaltos e vales, é a consequência em grande escala do mesmo processo que, ao longo de décadas ou séculos, acumula tensão ao longo da falha de subducção. O levantamento e a sismicidade são duas faces da mesma moeda. O impulso contínuo que constrói montanhas é o que prepara o cenário para rupturas sísmicas cíclicas. Quando pensamos nesta zona de contato, é útil imaginar uma vasta superfície, centenas de quilômetros de comprimento por dezenas de quilômetros de largura, onde nem tudo se move de igual forma. Existem troços parcialmente desobstruídos que deslizam muito lentamente e troços fortemente acoplados que resistem. Estes últimos são os mais perigosos, pois concentram a maior parte da energia. As modernas medições com GPS e outros sensores confirmam este acoplamento em diferentes segmentos da margem peruano-chilena. O continente deforma-se, estica-se e recua milímetro a milímetro, um registro silencioso da mola que continua a contrair. As dimensões físicas do sistema ajudam-nos a compreender o seu potencial. Um deslizamento de vários metros ao longo de uma frente de ruptura
com centenas de quilômetros de comprimento, envolve uma quantidade colossal de energia. Além disso, a proximidade da fossa à costa reduz o tempo de alerta para as cidades costeiras quando a ruptura eleva ou afunda o fundo do mar, deslocando colunas de água que se podem transformar em ondas de tsunami. No continente, o tremor é amplificado em função da geologia local. Vales cheios de sedimentos, planícies costeiras e plataformas urbanas construídas sobre depósitos recentes tendem a vibrar mais e durante mais tempo do que os maciços rochosos, multiplicando os danos. Em termos conceptuais, um sismo de megatrust numa zona de subducção é o resultado de 3 ingredientes que aqui coexistem em larga escala: convergência rápida para os padrões geológicos, contacto extenso de placas com elevado acoplamento e longos períodos sem roturas completas em certos segmentos. A fossa Peru-Chile cumpre estas condições. A convergência continua. A orla continental, junto à fossa, apresenta sinais de bloqueio, e a história sísmica documenta grandes eventos separados por séculos, com intervalos suficientes para reiniciar a primavera. Isto não é uma profecia, é a dinâmica natural de uma margem ativa. A formação dos Andes e a sismicidade da margem não são fenômenos independentes, mas antes um contínuo. A mesma compressão que encurta a crosta e eleva a cordilheira gera, em profundidade, zonas de deformação frágil. O resultado é um mosaico de tensões que afeta tanto a placa afundante como a resistente. Portanto, embora o principal plano de rotura dos grandes sismos se localize na interface de subducção, o impacto espalha-se por um amplo território. As falhas crustais no continente podem ser ativadas, os taludes instáveis podem deslizar e, em alto mar, as alterações no relevo submarino podem desencadear deslocações de águas significativas. Falar de sismos de megatrust neste contexto não é um exagero. É utilizar um termo técnico que descreve a escala de rotura possível quando um contacto de subducção acoplado falha. Nos registros dos últimos séculos, os maiores sismos medidos na Terra enquadram-se nesta categoria. No Pacífico Sudeste, este potencial está presente porque a máquina tectônica continua a desligar-se, a placa oceânica continua a descer, a fricção continua a travar segmentos e os períodos de silêncio continuam a permitir o carregamento do sistema. Cada ano de aparente acalmia acrescenta energia ao sistema elástico. Cada década sem uma ruptura completa prolonga a primavera. É assim que o cenário físico está preparado para a ocorrência de um grande evento. A proximidade da fossa aos centros urbanos costeiros acrescenta um fator de urgência. O sinal sísmico percorre a rocha a vários quilômetros por segundo. O tempo entre o início da ruptura e a chegada das ondas destrutivas à Terra pode ser muito breve. E se o fundo do mar se deslocar significativamente, o trem de ondas gerado pode atingir a costa em poucos minutos. Numa linha de costa com portos, aeroportos, refinarias, complexos industriais e bairros densamente povoados, este período exige uma preparação prévia, rotas de evacuação claras, edifícios resistentes a sismos e educação contínua em resposta a emergências. Este bloco, no entanto, não pretende aprofundar ainda cenários de impacto, mas sim estabelecer a base física para o risco. Onde está a fossa? O que a provoca? Como forma montanhas? E por que é que o seu mecanismo produz os maiores sismos conhecidos? A chave é compreender que o perigo não é abstrato nem aleatório. É o resultado lógico de uma interação tectônica mensurável. A fossa Peru-Chile é, ao mesmo tempo, a fronteira que cria os Andes e a plataforma onde a energia se acumula, apenas para ser subitamente libertada de tempos a tempos. Saber isto não elimina o risco, mas permite-nos antecipá-lo, estimá-lo e prepararmos-nos para ele. Antes de continuar, se estiver interessado em compreender mais profundamente como este sistema moldou a história sísmica da América do Sul e o que o passado nos diz sobre o que poderá acontecer no futuro, subscreva o canal e ative as notificações. Na próxima secção, exploraremos os principais sismos associados a esta fossa, o que revelam sobre o seu comportamento e por que é que,
Apesar dos acontecimentos recentes, ainda existem áreas que acumulam tensão. O seu apoio permite-nos continuar a investigar e a explicar com rigor e clareza os perigos e os padrões do nosso planeta em movimento. História de um gigante inquieto. Para compreender o real perigo da fossa Peru-Chile, precisamos de olhar para trás e ouvir o que a Terra já nos disse. Esta margem de subducção não se exprime por palavras, exprime-se em rupturas. E ao longo do último século, as suas mensagens foram claras. 4 datas captam a lição: 1960, 2001, 2010 e 2014. Não são apenas números, são capítulos de uma história geológica que ainda não terminou. Cada uma mostra-nos uma parte do mecanismo, uma face do monstro. Juntos, revelam um padrão: longos silêncios, aumento de tensão e violentos surtos. Mas, mesmo somados, estes eventos revelaram apenas uma fração da potência da falha. Comecemos por 1960, Valdívia, o maior sismo registrado por instrumentos modernos, magnitude 9,5. Uma gigantesca ruptura no sul do Chile, que durou mais de 10 minutos de tremor, o suficiente para desorientar qualquer cidade, destruir estruturas bem construídas e testar os limites da engenharia da época. Ao longo da costa, o fundo do mar subiu e desceu em enormes secções, e esta deslocação de água desencadeou um tsunami que atravessou o Pacífico. As ondas atingiram o Havaí, com alturas superiores a 10 metros em alguns locais, atingiram o Japão com força, atingiram as Filipinas e deixaram marcas mensuráveis até na Califórnia. Um sismo local transformou-se num fenômeno transoceânico. Esta é a assinatura dos megathrusts. A mensagem era inequívoca. Quando a interface de subducção cede em grande escala, o impacto não fica em casa. Espalha-se. O que começou no Chile pôde ser sentido, horas depois, do outro lado do oceano. Valdívia 1960 não estabeleceu apenas um recorde, redefiniu o padrão pelo qual medimos o risco em margens como esta. Mostrou que a ruptura pode estender-se por centenas de quilômetros, que o acoplamento de placas pode ser libertado continuamente ao longo de uma imensa frente e que a energia libertada cresce exponencialmente com a magnitude. Passar de 8,8 para 9,5 não é um pouco mais, é muito mais energia. Por isso, quando falamos da fossa Peru-Chile, não basta recordar um grande terremoto. É preciso lembrar que o seu sistema pode produzir o maior tipo de sismo que conhecemos. O segundo marco desta sequência é 2001, no sul do Peru, Arequipa, magnitude 8,4. O evento atingiu as regiões do sul e a cidade de Arequipa em força, deixando um rastro de destruição em edifícios vulneráveis e desencadeando um tsunami que se somou aos danos costeiros. O número de mortos foi penoso, mais de 100 mortos e centenas de feridos. Em termos tectônicos, o sismo confirmou que os segmentos peruanos da interface não são relíquias passivas, são ativos, podem romper-se com força e ainda assim não esgotam o perigo, porque uma magnitude 8,4, a escala de toda a margem, é a ruptura de um segmento, não do sistema. É um choque poderoso, sim, mas localizado, um sinal de que a máquina está a funcionar e que outras peças permanecem tensas. Avançando para 2010, centro-sul do Chile, Maule, magnitude 8,8, um sismo que demonstrou mais uma vez a capacidade da margem para produzir rupturas extensas e de alta intensidade. As consequências humanas e materiais foram enormes. Mais de 500 pessoas morreram, mais de 800 mil ficaram sem casa e as perdas econômicas foram estimadas em dezenas de milhares de milhões de dólares. O tremor prolongado testou a resiliência das cidades e vilas. O movimento do fundo do mar gerou ondas que assolaram enseadas e portos. Foi mais um lembrete de que, mesmo num país com códigos de construção avançados e uma cultura sísmica profundamente enraizada, um megatrust pode colapsar infraestruturas críticas, cortar estradas, paralisar portos e levar o sistema de resposta ao seu limite. O Maule de 2010 deixou uma lição que não deve ser esquecida. A preparação reduz as vítimas, mas não anula o poder da física
quando a interface liberta energia em grande escala. O quarto capítulo é 2014, norte do Chile. Iquique, magnitude 8,2. Um acontecimento importante pelo que fez e pelo que não fez. Tremeu forte, sim, desencadeou evacuações e gerou um tsunami menor em comparação com os anteriores, sim, mas, sobretudo, deixou claro que a ruptura foi parcial. Estudos subsequentes indicaram que o segmento não libertou toda a tensão acumulada e que as áreas bloqueadas permaneceram próximas. Por outras palavras, a mola relaxou ligeiramente, mas não voltou à sua posição de repouso. O sistema, após a descarga, manteve-se carregado. E este padrão, rupturas parciais, relevo incompleto, é fundamental para compreender por que é que a Fossa Peru-Chile continua a ser o foco de preocupação dos sismólogos e das autoridades. Ora, o que nos diz este conjunto de eventos sobre o comportamento da falha? Primeiro, que a margem produz sismos extremos porque o mecanismo, subducção altamente acoplada, o permite e, de facto, favorece. Segundo, que as rupturas nem sempre são limpezas, podem segmentar-se, deixando ilhas de tensão entre zonas que se deslocaram e, portanto, aumentando a probabilidade de uma rotura subsequente nesses blocos restantes. Terceiro, que o registro histórico inclui longos silêncios em certos troços da margem continental. Silêncios que não significam segurança, mas antes, acumulação. Por outras palavras, um grande sismo num local não desliga o resto da margem. Por vezes, ele empurra a um passo mais perto do seu próprio limite. A magnitude global do sismo de magnitude 9,5 em 1960 ilustra outra verdade. Os impactos não respeitam fronteiras. Um tsunami que emerge da costa chilena pode atingir o Peru horas antes de atingir o Havaí. Pode causar danos no Equador e na Colômbia em curtas rajadas, atravessar o Pacífico e chegar ao Japão com energia suficiente para inundar os portos e destruir as infraestruturas costeiras. Os sistemas de alerta modernos melhoraram e hoje existem centros de monitorização que emitem alertas, mas o relógio físico é implacável. As cidades mais próximas da ruptura têm minutos e não horas. E isto significa que as lições aprendidas em 1960 não são um capítulo fechado, mas um manual de emergência que deve ser relido antes de cada época de acalmia. No Peru, a memória de 2001 permanece nas ruas de Arequipa e nas comunidades do litoral sul. Edifícios de alvenaria sem reforço, avenidas com solo em expansão, zonas costeiras expostas. No Chile, 2010 deixou cicatrizes e também melhorias. Códigos de construção mais rigorosos, educação pública, simulações e uma cultura de evacuação por tsunami. Mas mesmo com o progresso, os acontecimentos demonstraram que a resiliência tem limites, quando o tremor dura mais de 1 minuto e o território afetado se estende por centenas de quilômetros. Em ambos os países, bem como em toda a região, o risco é sistêmico, depende da geologia, mas também do planeamento urbano, da qualidade da construção e da resposta social. Porque dizemos que 1960, 2001, 2010 e 2014 apenas mostram fragmentos da verdadeira potência da falha, porque cada uma rompeu uma parte do contacto das placas, não toda a interface, porque a energia libertada numa área não apaga a tensão noutra, e porque o potencial máximo do sistema, o que já foi observado em 1960, ocorre quando a rotura se propaga por grandes extensões, com deslizamentos de vários metros e deslocamentos verticais do fundo do mar, capazes de impulsionar sequências de ondas à escala oceânica. Na prática, isto significa que o teto do risco não é definido por 8,2 ou 8,4. É definido pela capacidade da margem atingir magnitudes na ordem dos 9. E a história já demonstrou que isso pode acontecer. Há também uma lição a retirar da leitura atenta. Os grandes sismos podem reconfigurar a distribuição de tensões nas secções vizinhas. Não é que um sismo imediata e necessariamente cause o próximo, mas pode aproximar segmentos contíguos que estavam bloqueados dos seus limites. Este é o conceito de transferência de tensões. Após uma rotura, algumas áreas estão mais afastadas do colapso e outras mais próximas. À escala de décadas,
Este efeito importa, e numa margem longa como a fronteira Peru-Chile, com várias áreas que permaneceram relativamente silenciosas durante séculos, mapear estas tensões é a peça que faltava para antecipar onde poderá ocorrer o próximo grande salto. Se o passado é um espelho, o que nele vemos é conclusivo. Este sistema já produziu o maior sismo alguma vez registrado, já demonstrou que pode gerar tsunamis que atravessam o oceano, já mostrou que o Peru e o Chile sofrem quando a interface se rompe, já mostrou que uma ruptura parcial não fecha o ciclo, mas o espelho também tem áreas sombreadas. Segmentos que não se rompem há muito tempo, longos intervalos de recorrência que se aproximam das suas médias, acumulações que, por definição, não são vistas até serem libertadas. Esta é a transição natural para o que está para vir, o silêncio perigoso das lacunas sísmicas. Na secção seguinte, vamos aprofundar precisamente isto, as secções que não se rompem há séculos, as fissuras de calendário que a ciência identifica como lacunas sísmicas, e por que é que estes silêncios, lidos em conjunto com tudo o que já aconteceu em 1960, 2001, 2010 e 2014, são o sinal mais claro de que a história da margem ainda tem páginas por escrever. O silêncio perigoso das lacunas sísmicas. No estudo dos sismos, existe um conceito que gera tanta preocupação como expectativa: as chamadas lacunas sísmicas. São troços de uma falha geológica, onde, ao contrário de segmentos vizinhos, um grande sismo não é registrado há muito tempo. Este silêncio não significa tranquilidade, pelo contrário, é normalmente sinal de uma perigosa acumulação de energia. Por outras palavras, se alguns troços de uma falha geológica já foram libertados por sismos recentes, aqueles que permanecem silenciosos podem estar a preparar-se para algo maior. Um dos exemplos mais temidos é a Lacuna de Arica, na fronteira entre o Chile e o Peru. O último grande evento ali ocorreu em 1877, com um sismo próximo da magnitude 8,8. Desde então, esta secção da zona de subducção tem se mantido relativamente inativa. Passaram quase 150 anos, e os geólogos concordam que a acumulação de energia poderia levar a um evento catastrófico capaz de gerar um tsunami que atingiria todo o Pacífico. Mais a norte, no Peru, fica a Lacuna de Lima. O último grande sismo naquela zona ocorreu em 1746, com uma magnitude estimada de 8,6 e um tsunami devastador que devastou a costa central. Foi de tal forma violento que destruiu praticamente toda a cidade colonial. Hoje, sendo Lima uma megacidade com mais de 10 milhões de habitantes, o impacto de outro evento semelhante seria incalculável, tanto em termos de perda de vidas como de colapso de infraestruturas críticas. O mapa de riscos não se fica por aqui. Ao largo da costa do Equador e do norte do Peru, foi identificada a chamada Fenda da Manta, uma região onde não ocorre um grande sismo há mais de 3 séculos. A proximidade desta zona às zonas densamente povoadas como Guayaquil e a infraestruturas estratégicas, portos, refinarias e rotas comerciais, multiplica o perigo. Os sismólogos alertam que o puzzle destas fendas pode reunir-se num único cenário, um sismo de grande magnitude de 9,0 ou superior. Tal acontecimento não seria apenas um desastre local. A energia libertada poderá gerar um tsunami transoceânico capaz de atravessar o Pacífico em questão de horas e atingir praias tão distantes como o México, os Estados Unidos, o Japão ou até a Nova Zelândia. Na aparente calma destas lacunas, permanece um lembrete perturbador. O que não acontece há séculos, mais cedo ou mais tarde, acabará por acontecer. E quando acontecer, o mundo inteiro sentirá as suas consequências. Preparar ou sucumbir. No Chile, cada geração aprendeu a viver com a terra a mover-se debaixo dos seus pés. Os códigos de construção tornaram-se um muro invisível que suporta os edifícios mesmo quando as placas tectônicas libertam a sua fúria. A educação pública incorpora a linguagem do risco desde a infância, crianças que sabem baixar-se, proteger-se e esperar. Os exercícios são repetidos até se tornarem reflexos automáticos. A sociedade chilena não espera apenas pelo próximo grande terremoto, ensaia para ele. No Peru, a situação é mais desigual. Embora se tenham registrado progressos nas regulamentações e nas campanhas de sensibilização, a realidade é que grande parte da população
ainda vive em habitações vulneráveis. Os centros urbanos têm registrado alguns progressos, mas em muitas regiões as infraestruturas continuam frágeis e o acesso aos recursos de reconstrução é limitado. A diferença é clara. O mesmo sismo poderia atingir os dois países, mas as consequências não seriam as mesmas. A resiliência não é apenas uma questão de geografia, mas de preparação. O Chile investiu numa cultura sísmica que se traduz em vidas salvas. O Peru, embora tenha progredido, ainda corre contra o tempo para atingir um nível semelhante de resiliência. Esta lacuna é perigosa porque os sismos não reconhecem fronteira. No meio desta situação, a cooperação internacional desempenha um papel fundamental. Partilhar tecnologias de alerta precoce, coordenar equipas de resposta e divulgar conhecimento científico é essencial para aumentar as hipóteses de sobrevivência. As ondas sísmicas podem ser detectadas segundos antes de chegarem. Segundos que, num terremoto, podem significar a diferença entre a vida e a morte. Mas há uma coisa que nenhuma ciência pode mudar: a inevitabilidade de um grande terremoto. A questão não é se ocorrerá, mas sim quando. Perante esta certeza, só há um caminho: a preparação. As comunidades que se organizam, os governos que investem e os indivíduos que aprendem a agir estarão melhor posicionados para resistir. E agora a pergunta é para si: acha que a nossa sociedade está realmente pronta para enfrentar o próximo grande terremoto? Ou ainda estamos a confiar demasiado na sorte? Faça like e partilhe este vídeo para que mais pessoas entendam a magnitude do risco e subscreva para continuar a explorar os mistérios e alertas que a Terra nos envia todos os dias. Vemo-nos no próximo vídeo. E até lá, estejam alertas, estejam atentos.